Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Edson e bem-vindos ao Fui no Cedo. Mais uma vez agradeço de coração por todo o carinho, por toda a interação de vocês aí no canal, o pessoal que está chegando agora, o pessoal que é mais antigo, o pessoal gerador de conteúdo que troca figurinha com a gente, as mensagens, né, as críticas, as sugestões, e continue mandando, mande o bate-papo, não tem que fazer lá de noite, lá, manda uma mensagenzinha que a gente procura responder na melhor maneira possível, tá ok? Muitíssimo obrigado a todos vocês, tá bom? Compartilha esses vídeos aqui, né? Esse coraçãozinho aqui, deixa ele vermelhinho pra gente. Curte os nossos vídeos, salva ele aí, compartilha com o pessoal. Siga a gente no Instagram, siga a gente no Facebook, siga a gente lá no YouTube também. Os links estão todos aí na descrição do canal, tá ok? E muitíssimo obrigado a todos vocês, tá ok? Bom, vamos de gregão de novo? É isso daí. O que eu trago para vocês hoje? Hoje eu trago esse cara aqui, ó, Heracles, em grego. Depois eu explico isso daí, tá? Mas quem que é o Heracles, eu vou falar depois. Todo mundo conhece ele, tá? Mas temos aqui Heracles, tá? Heracles, saído pela editora 34 de 2014, essa edição bilíngue, tá? Eles gostam de trabalhar com esse tipo de formato, tá? Bacana, tá? Quem escreveu esse romance aqui, essa tragédia, vamos adiantar um spoiler para o vídeo, é uma tragédia, tá? Um poema trágico. Quem escreveu foi Eurípides, tá? Que ele nasceu ali na região de Salamina. Salamina fica localizada ali no sul do Pireu. Todo mundo sabe onde é que fica, né? Fica logo ali, Pireu. Ah, vamos lá no Pireu tomar uma? Vamos lá, tá? Que era o antigo porto de Atenas. Então ele nasceu ali mais ou menos por volta de 480 e veio a falecer lá numa região chamada Pela, ou Pela, ou Pelá, ou sabe Deus como é que fala isso daí, tá? Que é uma cidade da região da Macedônia. Ali faleceu ali por volta de 406 a.C., então com 74 aninhos de idade, coitado, novinho de tudo, né? Então, essa coisa de tempo assim, a gente consegue posicionar ele mais ou menos no século V a.C., tá? O que a gente tem para falar dele? Bom, ele foi um poeta trágico, tá? E o mais jovem dos poetas trágicos da época, da região ali e da época clássica, tá? Então ele foi o mais novo, tá? E sempre ressaltou, procurou em todas as obras dele, ele sempre procurou ressaltar, tá? A alma humana e sempre deu um enfoque especial para a alma feminina, tá ok? E a gente vai até meio que pescar no decorrer aqui da apresentação. Ele tentou com as suas obras, veja bem, né, influenciar a sociedade grega em geral, porque na época o negócio estava indo de mal a pior já, a sociedade estava descambando por nada, tá? Então ele tentou influenciar a sociedade com as obras dele, né, a sociedade em geral, né, ele tentou criar parâmetros de bom senso, tá, com o intuito de que as pessoas tivessem moderação quanto às influências que estavam sendo mudadas ali, que estavam sendo, né, colocadas na sociedade e as mudanças dos valores e tradições da época. Então ele tentava com as obras dele chamar o pessoal para, porra, né, se liga aí, né, mano, pô, tá pisando na bola, né? Ele tentava isso com as suas obras, tá? Então, assim, vamos entender uma coisa. Estamos falando, a primeira coisa que a gente tem que entender que estamos falando de mitologia. E mitologia é que nem matemática, né? É uma ciência exata, mas que tem um monte de percalço no meio do caminho, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a gente está falando de mitologia. Mitologia grega todo mundo sabe que é casca, né? Então, vamos explicar um pouquinho sobre o personagem principal. O personagem principal chama Alcides. O nome original dele é Alcides, tá? Falei, porra, cara, mas você não falou pra mim que é um tal de Heracles aí que a gente nem sabe quem que é? Então, a gente vai descobrir. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte, o nome original do personagem é Alcides, tá? Que é uma homenagem direta ao avô dele, Alceu, que era pai do Alceu, né? Que era o tal de Anfitrião. O nome Heracles, tá? Aí olha que legal. Foi uma tentativa do avô, né, do pai dele, né, o anfitrião, de tentar acalmar o ódio da mulher de Zeus, que chamava Hera. Ela estava possessa da vida com as traições de Zeus, tá? E nesse caso aqui, nessa história, com a tal de Alquimena, tadinha, que não tinha nada a ver com a história, estava lá dormindo na boa, acordou no Vucu Vucu lá e acabou tendo o Alcides aí para
para virar nosso herói, tá? Isso torna, lógico, o Alcides um semideus, tá? Mas o nome Heracles foi nessa tentativa aí, né? O cara, ai, perdoa nós, eu ponho o nome dele, né, para em tua homenagem, mas falhou miseravelmente na história, tá? E agora, assim, para esclarecer toda essa bagunça que eu fiz, o nome dele que a gente conhece realmente é Hércules. Só que esse nome é depois que os romanos conquistaram a região, tá ok? Eles acharam, como sempre, eles acharam a história muito bonitinha e falaram, não, vem cá, é nossa também, né? Só que a gente vai pôr o nosso nominho aqui que vai ficar bacana, né? E aí colocou o nome de Hércules. Então é isso mesmo, né? Nossa história é sobre Alcides, que é Heracles, que é Hércules. Beleza? Fechou. É isso daí. Descobrimos quem que é o cara, tá? Aí a gente vai para a história. O corpo da história é o seguinte, está organizado em duas partes, tá? E é tudo, como eu falei lá no começo, que era um poema trágico, né? Uma tragédia. Vamos, vamos confirmar essa ideia, tá? A primeira parte da história, então, conta a ameaça de morte da família, né, de Heracles, aí fica no gosto de vocês, Alcides, fica no gosto de vocês. Então, a tentativa de morte da família do Hércules por parte de Lico, que era o rei de Tebas, tá? Rei e assassino do rei anterior, né? O cara era massa, gente boa pra caramba, tá? Quando que aconteceu isso? Durante a ausência, né, do Hércules, atendeu ao chamado do oráculo, tá? O oráculo chegou lá e ordenou para ele que ele servisse o primo dele, Euristeu, o rei de Micenas, né, e Tirinto. Ele, então, você vai lá, o oráculo falou, não, tu vai lá e vai ajudar o cara, tá ligado? Vai fazer o que o cara mandar para você lá, porque você tem que ir. Só que tem um detalhezinho aí, né? Euristeu, ele era assim com Hera, então ele fez tudo isso daí para acabar com a vida de Hércules. Só que Hércules é um semideus, né, cara? Então se lascou, né, filho? Mas enfim, a tragédia é isso daí, né? Essa ameaça de morte porque Hércules estava atendendo Euristeu lá, porque o oráculo tinha mandado. Então a gente vai deduzir que o oráculo também tinha um pezinho na cova lá junto com o pessoal, tá? Ele teria que servir o Micenas, o Euristeu, perdão, ele teria que servir o Euristeu durante 12 anos, fazendo os famosos 12 trabalhos dele. Então, essa história que está começando lá no finalzinho, tá? No último trabalho, que deveria ser o que? A captura de Cérbero. E quem não sabe que é Cérbero é o cão de três cabeças, tá? Que aquela mitologia lá, o guardião das portas do inferno, tá ok? Então a primeira parte da história é essa daí. A segunda parte é conhecida como Heracles Furioso. Então a primeira parte ele encerra lá com sucesso, muito bem, obrigado. E a segunda parte tem esse nome, por quê? Ele tem um acesso de loucura. De repente, a Hera vê que ele não pisa na bola, não morre, esse diacho desse homem não morre, eu vou jogar uma maldição nele, e ele fica louco, tá? E é aí que, né, a coisa fica feia, tá? Vocês vão ter que ler o livro, é muito interessante, é triste pra caramba, estamos tratando de uma tragédia, tá ok? Então, assim, vocês vão ter que ler para saber o que aconteceu ali, mas eu já adianto, é uma tragédia, tá ok? E assim, né? Aí, depois que acontece tudo que tem que acontecer, sendo ele um semideus, né? Tendo terminado a jornada do herói, né? A parte da jornada dele, passado tudo que ele teve passado, tá? O Zeus olha para ele e conversa com os manos dele lá, o chegado, né? O Hades e o Poseidon lá, o Netuno, sei lá, vocês escolhem o nome, e transformam ele num deus. Aí ele sobe por merecimento, ele se torna, né, na verdade, sobe ao Olimpo por merecimento, se transformando num deus, tá? É uma história complicada. Se você entrar no corpo da história do jeito que eu entrei, você vai sofrer, tá bom? Mas é legal, vale a pena, vale essa leitura, tá? Como sempre, os gregos valem muito a pena, tá? E essa é a indicação de hoje que eu deixo para vocês aí, tá? Muitíssimo obrigado e até a próxima.